E agora a gente fala um pouquinho que o Brasil precisa importar mais de 87% dos fertilizantes usados nas lavouras, o que causa uma dependência externa e representa diversos riscos ao país. A boa notícia é que alguns projetos estão sendo desenvolvidos para mudar essa realidade. A indústria do carvão, o mineral, vem trabalhando na pesquisa e desenvolvimento de soluções para a produção de fertilizantes no Brasil, com o objetivo de reduzir a dependência do país das importações e ainda com a possibilidade de diminuir as emissões de carbono. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Fernando Zancan, que é presidente da ABCS, a Associação Brasileira do Carbono Sustentável. Seja muito bem-vindo ao Planeta Campo, Fernando. Obrigado pelo espaço, um prazer estar com todos. Prazer é nosso te receber aqui no nosso estúdio. Eu queria começar te perguntando, como é que vocês estão trabalhando para garantir a produção doméstica de fertilizantes e quais os principais benefícios que isso vai gerar para o país, Fernando? Nós temos duas rotas tecnológicas para produzir fertilizante. A clássica, que é a China, por exemplo, como não tem petróleo, não tem gás, ela usa o carvão para produzir fertilizantes. E a clássica é gasificar o carvão e esse gás você produz ureia, amônia e ureia. Então esse é o clássico de produção. A gente visitou algumas plantas na China fazendo isso. Do outro lado, é aproveitar os gases de exaustão das usinas térmicas que nós temos no Brasil e dali você produzir dois tipos de fertilizantes. Primeiro, o sulfato de amônia, aproveitando o enxofre que tem. Então, reage a amônia com os gases de SO2, aí você tem sulfato de amônio, que é um fertilizante prêmio. Tecnologia dominada, muitos projetos na China fazendo isso. O segundo projeto, que é a grande novidade, é você pegar o CO2 de uma usina térmica, reagir com amônia e produzir bicarbonato de amônio. Que aí você faz o quê? Você descarboniza a produção de energia elétrica, que é uma térmica, você consegue reduzir 90% do CO2 e transforma o CO2, que é o vilão do gás de efeito estufa, em fertilizante. Muito bacana. E quais benefícios que isso pode trazer para o Brasil? O que a gente pode evoluir? Quais riscos a gente deixa de ter quando a gente fala em uma produção nacional de fertilizantes mais massiva? Bem, a gente passou um problema aí com a guerra da Ucrânia, né? Então o país não pode ficar dependente de uma importação no nível que nós estamos, de 80%, quase 90%. Sim. Então a produção nacional ela é fundamental para que a gente tenha segurança para as questões geopolíticas e você garantir ao nosso produtor rural que ele vai ter o fertilizante para fazer a sua produção. Perfeito. Agora, Fernando, você falou agora rapidamente dessas tecnologias que vocês estão desenvolvendo. Eu queria que você comentasse um pouco mais dessa que deve otimizar consideravelmente esse uso de NPK e de ureia nas lavouras. Explica para a gente um pouquinho melhor como é que vai funcionar essa tecnologia. Bem, nós temos nós temos um centro de tecnologia em Criciúma, Santa Catarina, na SAT, que é uma escola que tem um centro tecnológico que nós estamos desenvolvendo junto com a Embrapa esses dois projetos. O primeiro, de você pegar o NPK e dopar, você colocar dentro de um mineral sintético que nós estamos desenvolvendo usando cinzas ou resíduos de termoelétrica. E ali dentro, ele é uma grande, imagina um grão de arroz com uma grande esponja. Lá dentro você vai botar o NPK. E ele gosta muito de água também, esse material. Então você também deixa o terreno com água sempre, e ali quando vem a chuva, quando vem a água, ela passa por dentro e leva o NPK, ou seja, uma dosagem lenta. Com isso você evita, quando chove, você joga o NPK, quando chove leva embora, arrasta muito, você perde muito. E dessa forma você vai reduzir o consumo de fertilizante. Essa é uma tecnologia que está em projetos em laboratório e vai para piloto agora, no segundo semestre. O segundo tecnologia é você pegar a ureia. Quando você joga ureia, você volatiliza, você perde em torno de 30%. A ideia é botar a ureia dentro da zeólita, que é esse material sintético que nós estamos produzindo, e aí você vai reduzir a volatilidade e a perda da ureia. Ou seja, o nosso agricultor vai ter um produto, um fertilizante, que tenha um menor consumo na sua produção. E quando a gente fala dessa otimização, isso é bom para custo, E também muito bom para sustentabilidade, que toda vez que a gente está usando menos recursos, a gente também está sendo mais sustentável, Fernando? Agora, pode falar. Deixa eu só colocar, claro. Na realidade, isso é economia circular, Sim. Você está pegando um resíduo, que é uma cinza de termoelétrica, transformando num produto que vem a reduzir o custo de produção do agro.
Com certeza. Agora, essa outra tecnologia também é bem interessante que você falou sobre a captura de CO2 para usá-lo em forma de fertilizante. Como que isso pode ser feito? Né? Eu vi que é uma tecnologia que vocês estão trazendo da China e que ainda está sendo desenvolvida. Me explica um pouquinho como que vai ser essa utilização. Nós visitamos no ano passado uma planta piloto na China, em que ela pega amônia e reage com CO2. O planeta precisa manejar o CO2, ou seja, nós temos que emitir menos CO2 para a atmosfera. E o que se faz com o CO2? Você tem que dar um uso para ele, esse é o principal. E esse uso é através do fertilizante. Então você reage a amônia com o CO2 e produz o bicarbonato de amônio. Essa tecnologia está em fase de planta de demonstração na China. A gente deve retornar à China agora em junho para ver essa planta que está na Mongólia interior, a gente visitar e ver como é que está essa tecnologia, que é um projeto nacional chinês. Então ela está ainda em processo. Do outro lado, nós já estamos trabalhando aqui no Brasil para dizer, olha, como a gente vai usar o bicarbonato de amônio. A China usa 17% dos seus nitrogenados bicarbonato de amônio, são 12 milhões de toneladas. Agora o Brasil não está acostumado com isso. Então o nosso agricultor vai ter que saber, e a Embrapa está por trás desse projeto, de como a gente vai ter um implemento agrícola para usá-lo, de que forma, quais as misturas. Então todo esse trabalho já começa a ser desenvolvido em laboratório com esse bicarbonato que veio da China para a gente começar a testar aqui no Brasil. Perfeito. Agora, uma parte da gente, né, conseguir produzir mais fertilizantes nacionalmente é a questão da tecnologia. E uma outra parte é a questão do ambiente de negócios, né, para promover a produção de fertilizantes no Brasil. Vocês também vêm atuando nesse sentido junto ali ao Congresso Nacional? Exatamente. Nós temos projetos hoje no Congresso, tanto na Câmara como no Senado, que chama de projetos chamados de Profert, um programa para viabilizar fertilizante no Brasil. Então isso facilita o ambiente de negócio. Hoje, para você produzir aqui, normalmente são atividades intensivas em capital e você tem que viabilizar isso em termos econômicos. Então um projeto que foi apresentado pelo senador Laércio já passou no Senado. A senadora Tereza Cristina foi relator na última comissão, ele está indo para a Câmara e também na Câmara também está se avançando nisso. O senador Espiridião Amin apresentou uma emenda colocando que debêntures incentivadas podem ser usadas para a fabricação de fertilizantes no Brasil. Então tudo isso melhora o ambiente de negócio e isso faz que haja a possibilidade de nós termos uma indústria de fertilizante. Uma coisa é você estar importando. Como é que você reduz a importação? Tem que criar uma indústria nacional e aí tem que melhorar o ambiente de negócio. Perfeito. Fernando Zancan, presidente da ABCS, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Planeta Campo. Eu que agradeço a atenção e espero que a gente possa contribuir trazendo melhores condições econômicas para o agro. Também esperamos, né? Os produtores com certeza estão ansiosos para que esse assunto avance. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos.